Economia solidária, um paradigma econômico emergente. A economia solidária é um conceito que tem ganhado destaque nas últimas décadas como uma alternativa econômica viável e sustentável. Ela representa uma mudança significativa em relação ao modelo econômico tradicional, focado no lucro e na competição, e busca promover relações econômicas mais justas, democráticas e solidárias. Neste contexto, exploraremos os princípios e as práticas da economia solidária, seu impacto na sociedade e sua importância no cenário global. Princípios da economia solidária. A economia solidária se baseia em uma série de princípios fundamentais que a distinguem do modelo capitalista convencional. Entre esses princípios destacam-se: cooperação em vez de competição. A economia solidária promove a cooperação entre os participantes. Os indivíduos e grupos trabalham juntos para alcançar objetivos comuns, compartilhando recursos e conhecimento. Autogestão. A tomada de decisões é descentralizada e democrática. Os trabalhadores têm controle sobre suas próprias atividades econômicas e participam ativamente da gestão das empresas ou cooperativas e associações. Solidariedade. A solidariedade é o cerne da economia solidária. Ela busca reduzir as desigualdades econômicas, promover a inclusão social e apoiar comunidades marginalizadas. Isso é feito por meio da distribuição equitativa de recursos e da preocupação com o bem-estar de todos os envolvidos. Práticas de economia solidária. A economia solidária abrange uma ampla variedade de práticas econômicas, incluindo cooperativas de trabalho, empresas autogestionadas, bancos comunitários, feiras de produtos locais, entre outras. Essas iniciativas se baseiam na ideia de que o trabalho e a produção devem ser voltados para atender às necessidades humanas em vez de maximizar os lucros. As cooperativas de trabalho, por exemplo, permitem que os trabalhadores se associem para criar e administrar seus próprios negócios, compartilhando os lucros e as responsabilidades de forma igualitária. Isso não apenas promove um ambiente de trabalho mais democrático, mas também fortalece a comunidade local ao criar empregos estáveis e promover a independência econômica. Impacto na sociedade. A economia solidária tem o potencial de transformar profundamente a sociedade. Ela pode reduzir as desigualdades econômicas, criar empregos de qualidade, fortalecer comunidades locais e promover um uso mais responsável dos recursos naturais. Além disso, ela valoriza a cultura e a identidade e a diversidade, contribuindo para a preservação das tradições locais e para a construção de uma sociedade mais inclusiva. A economia solidária no contexto global e desafios futuros. A economia solidária não é uma tendência isolada, mas parte de um movimento global em busca de alternativas ao sistema econômico tradicional. Em muitas partes do mundo, governos, organizações da sociedade civil e empreendedores estão reconhecendo o potencial de economia solidária e investindo em seu desenvolvimento. Exemplos globais. Países como Brasil, Portugal, França e Canadá têm políticas de apoio à economia solidária, proporcionando financiamento, capacitação e reconhecimento legal às cooperativas e empreendimentos solidários. Além disso, a Rede Global de Economia Solidária, a RIPES, reúne organizações de todo o mundo para promover a colaboração e o compartilhamento de experiência. No Brasil, as ações de economia solidária são coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e contempla atividades de organização da produção e da comercialização de bens e de serviços, da distribuição, do consumo e do crédito, observados os princípios da autogestão, do comércio justo e solidário, da cooperação e da solidariedade, a gestão democrática e participativa, a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento local, regional e territorial integrado e sustentável, o respeito aos ecossistemas, a preservação do meio ambiente e a valorização do ser humano, do trabalho e da cultura. Os grupos intitulados Empreendimentos de Economia Solidária existem no campo e nas cidades, e geralmente são organizações coletivas de trabalhadores e associações e grupos de produtores, cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de coleta e reciclagem, empresas recuperadas assumidas pelos trabalhadores, redes de produção, comercialização e consumo, bancos comunitários, cooperativas de crédito, clube de trocas, entre outros.
De acordo com o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários, o CADSol, foram cadastrados 20.634 empreendimentos econômicos solidários, os EES, beneficiando cerca de 1,4 milhão de pessoas distribuídas em todo o território nacional, que desenvolve uma extensa e expressiva variedade e quantidade de produtos e serviços. Eixos de atuação da economia solidária no Brasil. Eixo 1. Organização sociocomunitária. São espaços multifuncionais de economia solidária, centros públicos e casas da economia solidária, capacitação e atuação de agentes de desenvolvimento local e economia solidária. Eixo 2. Formação e assessoria técnica, incubação de empreendimentos econômicos solidários, assessoria técnica para empreendimentos econômicos solidários e o Fundo Solidário, o FS. Eixo 3. Investimentos e finanças solidárias. Fomento às finanças solidárias, que são os bancos comunitários de desenvolvimento, os BCDs, os fundos solidários FS. O eixo 4. Organização da comercialização solidária. Organização da comercialização de produtos e serviços da economia solidária. Por meio do Programa de Inclusão Produtiva, é possível promover as seguintes iniciativas. 1. Incentivo à comercialização dos produtos dos empreendimentos da economia solidária. 2. Capacitação e assessoramento técnico promovendo a disseminação do conhecimento e da informação que devem ter pertinência com as atividades pretendidas e com os temas da economia solidária. 3. Fortalecimento de capacidades técnicas e gerenciais. 4. Incentivo à formação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 5. Estruturação de espaços para capacitação e comercialização. E 6. Apoio à agricultura familiar. Como resultado, espera-se a potencialização das ações de economia solidária, contribuindo para a inclusão socioprodutiva de trabalhadores urbanos e rurais, promoção da educação ambiental, reaproveitamento e reciclagem de materiais, estímulo ao convívio social e às atividades culturais e capacitação técnica e de gestão para os empreendimentos de economia solidária, visando a emancipação socioeconômica dos beneficiários. As ações podem ser desenvolvidas por meio de parcerias com os órgãos e entidades da administração pública federal, dos estados, do Distrito Federal e de municípios, com entidades públicas e organizações da sociedade civil, na forma da legislação pertinente. Desafios e oportunidades futuras. Apesar dos avanços, a economia solidária ainda enfrenta desafios significativos. Um deles é a falta de conscientização e compreensão sobre o seu funcionamento, o que pode dificultar o acesso a financiamento e recursos. Além disso, a competição desigual com empresas tradicionais muitas vezes representa um obstáculo. No entanto, as oportunidades para o crescimento da economia solidária são abundantes. A transição para práticas econômicas mais sustentáveis e socialmente justas é uma necessidade urgente, dada a crescente desigualdade e os desafios ambientais que enfrentamos. A economia solidária oferece um caminho para alcançar esses objetivos, criando uma economia mais justa e sustentável. A economia solidária representa uma visão alternativa e esperançosa para o futuro econômico global. Com seus princípios de cooperação, autogestão e solidariedade, ela não apenas aborda questões de desigualdade e exclusão, mas também promove a sustentabilidade e o bem-estar da sociedade. À medida que mais pessoas reconhecem o potencial da economia solidária, podemos esperar um crescimento significativo desse movimento e uma mudança gradual em direção a uma economia mais solidária e equitativa.